Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. E hoje a gente vem falar sobre uma cor especial que é deste mês de julho, que é o julho vermelho. E não se trata de uma cor, de uma moda, se trata de solidariedade, um ato que pode salvar muitas vidas. A gente vai falar hoje sobre doação de sangue e que é muito importante a gente saber como faz para doar, a gente saber como pode ajudar e como se engajar nessa campanha também. E quem está aqui comigo hoje para falar um pouquinho sobre a doação de sangue é a responsável técnica pelo serviço de hemoterapia lá do Hospital São Vicente de Paulo, a doutora Cristiane Rodrigues de Araújo. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda ao Papo Saúde de hoje. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os telespectadores da NGTV. É muito importante falar sobre esse tema e, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. E então, para a gente começar, doutora Cristiane, por que é importante a gente falar sobre doação de sangue, né? Por que nesse mês é tão recorrente esse tema, especialmente nesse mês, mas também não só nele, né? Todos os meses do ano o sangue é muito necessário. Então, por que a gente precisa falar sobre esse tema hoje? Infelizmente, a gente não tem como fabricar o sangue e nós temos períodos críticos, né? E entre eles, junho e julho. Então, o junho vermelho, ele veio para sensibilizar a população, além de reforçar o Dia Internacional, que foi dia 14 de junho. Mas especial para a gente poder já garantir os nossos estoques de sangue. E no sul, esse período de frio, agora vindo as férias escolares, né, aumentando o movimento nas estradas, então a gente já está se preparando para que ninguém fique sem sangue. Então, quem está acompanhando o nosso programa de hoje pode ser um doador? Todo mundo é um potencial doador? O que a gente precisa ter? Quais são os itens básicos assim, de saúde? Enfim, quais são as condições que as pessoas precisam ter para se tornarem doadoras? Então, a condição básica é ter uma boa saúde. Por isso é a questão de estarmos promovendo sempre o autocuidado, né? A idade é um fator bem limitante, então, a partir dos 16 e 17 anos, mediante termo de consentimento dos pais, tendo uma primeira doação até os 60, esse indivíduo pode doar até os 69 anos. Ter uma boa noite de sono, uma coisa que muitos têm dúvida em relação ao jejum, então a pessoa não deve estar em jejum, ela tem que estar alimentada, mas também não com alimentos ricos em gorduras. Se ingerir bebida alcoólica, tem que ter um intervalo de 12 horas. Alguns procedimentos são avaliados durante a triagem clínica, para ver se é uma cirurgia de pequeno, médio ou grande porte. O período entre as doações das mulheres e dos homens, que é um pouco diferente. Então, tudo isso é avaliado na hora de definir se esse candidato pode doar ou não. Vamos lá, então. Como é que funciona esse processo todo? Mulheres e homens já é um processo diferente, né? Porque pelo spoiler que a gente já teve aqui. Por que existe essa diferença? Enfim, como que se dá esse processo todo? Eu faço um agendamento e eu posso doar em qualquer momento? Como é que se dá isso? Primeiramente, em relação ao sexo, porque as mulheres têm perdas de ferro ao longo da vida, né? Então, ela pode doar 3 vezes ao ano, a cada 3 meses. Já os homens, 4 vezes ao ano, a cada 2 meses. E todo o ciclo da doação, ela dura mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora. E ele starta na recepção, ele vai para a triagem clínica, onde é feita toda uma entrevista baseada em questões que visam a proteção do doador e do receptor, quem vai receber o sangue. Aí, após, é ofertado uma pequena hidratação. E, no fim, para finalizar, então, a coleta, que dura mais ou menos uns 5, 10 minutos, e a sala de lanche, que é o momento final, onde ele fica lá conosco em observação. Quanto tempo demora essa observação? Quanto tempo ela é necessária? É rapidinho ou a pessoa realmente precisa ficar muito tempo? Normalmente uns 10 minutos após a doação, né? Se tiver alguma intercorrência, logo no ato da doação ou após, de uma forma imediata.
Então, por isso, a questão não só de ofertar um lanche, mas também que esse indivíduo tenha certeza que quando ele sair do serviço, ele vai estar bem, né? Como ele entrou para fazer o seu gesto de doação. Ai, olha que interessante. Todo esse acompanhamento, esse cuidado, né, com quem faz esse ato que ele é muito importante. Doutora, por que algumas pessoas acabam passando mal? É emocional ou realmente é por causa do sangue que sai do corpo? Porque a principal complicação é a reação vasovagal e ela está muito relacionada à ansiedade ou nervosismo. Então, geralmente acontece da pessoa ficar um pouco com calor e sentir uma sensação de que parece que vai perder a consciência às vezes, mas é uma coisa muito imediata, ela está muito relacionada aquele estresse, às vezes, de ver um amigo que passou mal, ou do seu próprio sangue, ou por ser uma novidade, né? Então, geralmente, acontece em pessoas que nunca doaram. Doadores já fidelizados, que já estão acostumados, é muito difícil de ter algum tipo de intercorrência. Não precisa ter medo, então. É fácil, é rápido, é seguro. Por isso que a gente sempre diz que tem que ter a primeira experiência, né, Alessandra? Claro, com toda certeza. Doutora, precisa fazer um agendamento? Como que eu faço para fazer isso? Nós trabalhamos de segundas a sextas-feiras, das 8 da manhã às 14 horas, sem fechar ao meio-dia. E não há a necessidade de fazer agendamento. Mas se quiser fazer um grupo, digamos, uma organização de uma ONG, de um grupo de esporte, até mesmo uma prefeitura, e quiser organizar um grupo para fazer a doação, a gente pode agendar. O telefone de contato é o 3316-4087. Muito bem, então quem já está acompanhando o nosso Papo Saúde de hoje já tem esse interesse, né? Pode fazer também esse agendamento, não só individual, mas em grupo, ajudando ainda mais pessoas, o que é muito importante. Existe algum tipo sanguíneo, doutora, que seja mais, não digo mais importante, né? Mas mais necessário, que é mais utilizado? Nós temos, para vocês terem uma ideia, hoje 48 sistemas de grupos sanguíneos. Mas o que a gente trabalha no básico dentro do banco de sangue é o sistema BO e o sistema RH, o antígeno DEM. Então, é o A, o B, o AB e o O, ou positivo ou negativo. O O, em especial o O negativo, ele é o doador universal de hemácias. E na nossa população, que tem um grande quantitativo de caucasianos, de brancos, então a gente tem uma média aí de negativos entre 12% a 15%. Então, resumidamente, a nossa maior preocupação nesse momento está mais no grupo O positivo e no O negativo, né? Até por questões desse período de junho e julho. Mas a gente sempre gosta de reforçar que todos os grupos sanguíneos são muito bem-vindos, porque de uma doação ele pode salvar até 4 vidas, e não só as hemácias podem ser extraídas do sangue total. Há exemplo das plaquetas que a gente pode produzir de todos os grupos sanguíneos, que duram apenas 5 dias. Um único doador consegue ajudar, então, 4 pessoas. Exatamente. 4 transfusões. Porque de um sangue total a gente pode produzir um concentrado de hemácias, que tem indicações específicas terapêuticas, para ofertar maior quantidade de oxigênio nos casos de anemias ou perdas agudas de sangue. As plaquetas, que têm a função da coagulação. Fatores da coagulação, que são produzidos através do plasma. Então, a gente usa para repor, se caso houver necessidade por um sangramento intenso. E o criopreceptado, que também tem grande quantidade de fibrinogênio, entre outros componentes. Então, é bem importante reforçar, né, que cada componente tem a sua função terapêutica e que, através de um único doador, ele pode estar, então, salvando várias vidas. Olha só que interessante. Então, ainda reforçamos, né? A gente já está falando aqui sobre a importância da doação de sangue. A gente reforça, né, esse convite às pessoas, quem pode doar, enfim, quem tem está habilitado também, né, que faça essa doação para conseguir colaborar com 4 vidas, com 4 pessoas que podem receber. Qual que é o principal desafio hoje, doutora Cris, no serviço de hemoterapia? Existe algo assim que preocupa, então, a responsável técnica e a equipe? Sim. O que a gente tem trabalhado, né?
na questão da fidelização dos nossos doadores. Então, por isso que a gente sempre está convidando constantemente aí que tenha a sua experiência e que doe pelo menos 2 vezes por ano. O Hospital São Vicente de Paulo, por ser um hospital de alta complexidade, ele tem uma grande demanda de sangue. Então, nós temos uma média de entre 1.500 a 2.000 transfusões. E para atender e manter os nossos estoques, a gente tem que ter em torno de 80 candidatos à doação, com uma média de 65 coletas dia. Então, para nós, sempre é um grande desafio, né? Essas campanhas permanentes, esse convite à comunidade de Passo Fundo e região para que faça a sua doação de sangue. Vamos recapitular. São 1.500 a 2.000 bolsas de sangue mensais utilizadas. Isso mesmo? Exatamente. É uma quantidade significativa. Porque o atendimento não é só de Passo Fundo, né? Então, tem muitos pacientes que vêm de toda a região aí para fazer procedimentos de alta complexidade ou casos mais graves, emergenciais. Aqui ainda mais a importância, então, né, das pessoas se reunirem. Por que essa diferença? São 80 pessoas que vão até o serviço para uma média de 60 a 65 conseguirem fazer coleta, né? O que acontece nesse processo? Essas 20 pessoas que acabam não conseguindo doar? Porque existem fatores que visam a proteção do próprio indivíduo, do próprio candidato à doação, né? Porque a gente não quer que ele passe mal e vire um paciente. Então, é avaliada a questão das medicações, se ele fez algum procedimento recente, até mesmo o sono, né? Então, por isso que nós trabalhamos com uma captação humanizada. A gente pede ajuda da população, porque às vezes a gente entende que naquele momento talvez o familiar não esteja nas melhores condições para fazer a sua doação de sangue, né? Então, se ele não doar naquele momento, ele lembra depois que já teve a situação do seu familiar resolvida, que ele lembre de, olha, meu pai precisou, minha mãe, meu irmão, enfim, algum familiar, e aí que reforce esse convite à comunidade e que também ele venha fazer a sua doação. Muitas pessoas acabam ficando com medo, posso dizer, né? Medo de fazer essa doação, medo de buscar o serviço de hemoterapia, por falta de informação. Então, nós estamos aqui falando um pouquinho sobre isso, trazendo essas informações que são importantes e tranquilizando também as pessoas em relação à doação. Doutora, nesse sentido, quais são os principais mitos que você vê que existe em torno desse tema, enfim, em torno desse medo das pessoas de fazerem a doação de sangue? Medo da agulha, medo da primeira vez, a questão de ver o seu próprio sangue, as dúvidas se vicia, se engorda, se emagrece, se torna independente, né? Se tem algum risco de contrair alguma doença. Então, é sempre importante reforçar que a gente segue todos os critérios de proteção, nada é reaproveitado, né? E, inclusive, o papel da triagem aí é fundamental, porque a gente vai conseguir entender se há algum fator que essa pessoa ela pode ter alguma consequência mais grave da doação, né? E até mesmo para quem vai receber. Interessantíssimo. Então, que não fiquem ligados nos mitos, né? Que vão procurar as verdades, porque a informação, com certeza, ela é muito importante. A gente vê que eu, por exemplo, né? Vou dar a minha situação. Eu nunca pude doar sangue porque não tinha peso, porque tive anemia, enfim, nenhuma das minhas tentativas foi possível. Pessoas assim como eu, que não conseguem, que querem, né, sentem esse chamado, mas não conseguem fazer essa doação. Daqueles 20, né, daqueles 20 dos 80 que não conseguem, como que essa comunidade, as pessoas podem se engajar mesmo não conseguindo fazer doação? Como que a comunidade pode ajudar? Um detalhe importante que você mencionou é o peso. Então, tem que ter acima de 50 quilos, mas não porque seja um fator limitante da pessoa. É porque a gente tem um anticoagulante que permite a viabilidade das células, que tem que ter um mínimo de coleta, que é 400 ml. Dá em torno de 450 ml, mais ou menos uns 30 ml para exames, né? E essa questão de se a pessoa, naquele momento, ela não pode doar, ela incentivando outras pessoas a fazer esse gesto, já está cumprindo o seu papel social. Então, uma coisa muito importante aí que tu mencionaste. A doutora falou agora sobre exames. Quais são os exames que são feitos, né, a partir dessa coleta? Enfim, a coleta é feita para doação e já é feita para fazer os exames. Quais são os exames, então, que são feitos previamente, antes desse sangue, então, partir para doação?
Na primeira etapa, para avaliar na triagem, a gente afere se tem algum risco de anemia, né? Para ver, porque para poder doar tem que ter uma sobra. Não adianta estar no limite mínimo de hemoglobina hematócrita e fazer a doação e ficar anêmico, né? Então tem lá o que a gente usa de critério e agora a gente está usando uma metodologia não invasiva. Não precisa mais fazer a pontinha do dedo. E depois, quando é feito o ato da coleta, a gente tira 30 ml para fazer alguns exames imunomatológicos, onde é definido o seu grupo sanguíneo, se tem algum anticorpo no organismo, e também testes sorológicos para hepatite B, C, HIV, sífilis, Chagas e HTLV. E o paciente, ou o doador no caso, ele recebe esses resultados depois que eles ficarem prontos? Ele é comunicado sobre isso? Como que se dá o andamento dessa... Ou ele é só para avaliação mesmo? Se a pessoa tiver interesse de receber esse resultado, a gente vai estar entregando. O que a gente reforça é que não é uma coisa tão imediata, porque tudo tem em relação à segurança transfusional, né? Então, assim, o pior lugar para uma pessoa fazer uma triagem sorológica é num serviço de hemoterapia, num hemocentro. Porque os nossos testes, têm que ser muito seguros. Então, se tiver qualquer hipótese de risco, é preferível descartar o sangue que transfundir algum sangue contaminado. E, além disso, o ideal de testes sorológicos para uma triagem é que a pessoa faça a coleta em jejum. E lá na doação, a pessoa não pode estar em jejum, que ela também tem algumas intercorrências se estiver, né, sem alimento. Então, por isso que a gente reforça bastante essa responsabilidade do doador, que ele não pode doar porque ele quer exames. Ele tem que doar porque ele sente esse chamado e ele entende a sua importância na hora da sua doação. Com toda certeza. É uma consequência, no caso, né? Já vai na condição de saúde. Daqui a pouquinho a gente vai reforçar quais são essas condições que são importantes. A idade, a questão do peso, enfim, as condições de saúde também. A gente já vai reforçar para vocês, fiquem acompanhando aqui, porque agora a gente vai falar sobre a campanha, então, que está sendo realizada pelo Hospital São Vicente de Paulo, que é o Doe Mais Vida, Doe Sangue, né? A doutora Cristiane trouxe aqui pra gente um pouquinho sobre essa campanha. Por que vocês estão fazendo essa campanha? Tenho certeza que tem muito a ver com essa falta e com essa necessidade, né? De alertar mais pessoas que possam fazer essa doação de sangue, mas tem um diferencial que é, nesse ano, uma novidade, né? Dentro dessa campanha. Exatamente. Então, em junho, a gente lançou uma campanha inédita, que se chama Doe Mais Vida, Doe Sangue. E qual que é o nosso objetivo? Divulgar para toda a população que quem tiver interesse de fazer a sua doação, que doe até os 60 anos, para poder ter mais 9 anos como um doador, ou seja, até os 69. A sobrevida vem aumentando da população, né? Então, com isso, vem aumentando a demanda de sangue e a gente entende que esse doador também será fundamental para manter os nossos estoques. Além disso, é importante reforçar que as pessoas mais idosas na família são líderes, né? E que são muito respeitados e são um exemplo para toda a família. Então, para nós, esse ano, com o apoio da pós-graduação de envelhecimento humano da UPF, o CREAT, nós estamos com um novo desafio aí, até porque a gente sabe que a porcentagem de um público de 60 a 69 anos ainda é muito baixa. Representa, de candidatos, 0,3% entre todos os doadores. E tem muita gente nessa faixa etária, então, que consegue participar da campanha e fazer essas doações. Por isso que a gente está com esse novo desafio, né? Só que precisa fazer a primeira doação até os 60, é isso? Para depois conseguir, então, seguir doando até os 69. A partir de quando que mudou essa regulamentação? Já faz tempo que tem ou realmente ela é uma regulamentação nova? Até 2015, a idade máxima era 65 anos. Depois de 2016 passou a ser 69. E acredito que em breve poderá ser mudada também, porque qual é o principal critério? Ter saúde. Então, às vezes tem indivíduos que têm 80 anos que estão ótimos, sem nenhuma comorbidade. Por isso que a gente faz campanhas permanentes, a gente continua trabalhando desde a criança até agora o nosso novo desafio, que é o idoso.
no sentido de ter aí qualidade de vida e durar por muitos anos aí. Com toda certeza. Então, para você que já tem que está chegando perto dos 60, né? Já vai procurar o serviço de hemoterapia. Se você já nunca doou, é importante tentar, né? E se você já é doador, já sabe que pode continuar até os 69, então ajudando mais pessoas. E para a gente saber um pouquinho melhor como funciona então o serviço, a doutora Cris trouxe aqui para a gente um vídeo que ilustra um pouquinho, né, de como que se dá todo esse atendimento, todo o processo de doação. Então eu vou convidar vocês para acompanharem agora todo esse processo todo, né, toda em forma de imagem, como é que se dá lá no hospital, lá no serviço de hemoterapia. Confere aí. Hoje é um dia cheio de significado. Seu Adão está chegando ao Hospital São Vicente de Paulo para mais uma doação de sangue. Aos 65 anos, o gesto dele demonstra carinho, cuidado e compromisso com a vida de tantas pessoas. Tudo começa aqui. Um bom dia na recepção, um documento com foto e aquele atendimento acolhedor de sempre. Antes de doar, ele passa pela triagem, uma conversa rápida, verificação de sinais vitais e uma atenção especial com a saúde. Aprovado para doar, seu Adão segue tranquilo para a sala de coleta. Lá, ele doa cerca de 450 ml de sangue, um gesto que pode salvar até 4 vidas. Tudo é feito com conforto e segurança, e depois da doação, tem aquele lanchinho para repor as energias. A minha missão como doador vai durar mais alguns anos, mas a sua pode estar apenas começando. Se você tem menos de 60 anos, ainda dá tempo de começar. Venha fazer parte dessa corrente do bem. O serviço de hemoterapia do HSVP fica na Rua 15 de Novembro, 485, entrada pela portaria da radioterapia. Estamos abertos de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. Aos sábados, só com agendamento. Quer saber mais? Liga pra gente, 3316 4087. Doe mais vida, doe sangue na hemoterapia do HSVP. Muito bem, então vocês puderam acompanhar um pouquinho todo esse processo, tudo isso que a gente já vem conversando, né, ao longo do nosso programa, a importância da doação de sangue, a importância de você se engajar, você participar, você que está acompanhando o nosso programa, manda para alguém que também precisa, né, saber disso, precisa saber dessas informações. Para quem tem medo de fazer essa doação, não precisa, é rápido, é seguro também. Doutora Cris, então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje aqui no Papo Saúde, vou deixar o espaço para que você deixe esse convite para quem sentir que precisa participar e também se engajar a fazer a sua doação. Então, mais uma vez, gostaria de dar os parabéns a todos os doadores de Passo Fundo e região pelo dia 14 de junho, que foi o Dia Internacional do Doador. E agora com o nosso novo desafio, com essa campanha Doe Mais Vida, Doe Sangue, que quem não teve a sua experiência como um doador de sangue, sinta-se convidado para fazer a sua doação no serviço de hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo. E agora, em especial, lembra, né, porque nós estamos entrando novamente em um período crítico de frio, processos respiratórios, férias escolares, então a gente realmente tem que garantir os nossos estoques de sangue aqui de Passo Fundo. Hoje nós recebemos, então, aqui no Papo Saúde, a responsável técnica lá do Serviço de Hemoterapia do Hospital São Vicente de Paulo, a doutora Cristiane Rodrigues de Araújo. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente, trazendo essas informações importantes e também trazendo mais conscientização às pessoas sobre a doação de sangue. Muito obrigada pela oportunidade. Como a população está envelhecendo, a gente reforça a qualidade, né, o autocuidado e que por muitos anos seja um doador de sangue junto ao nosso serviço.
Muito bem, muito obrigada, doutora Cris, toda a nossa equipe técnica. Você que está aí acompanhando o nosso Papo Saúde de hoje, manda essas informações para quem você sabe que vai poder ajudar também. E vocês sabem que toda semana a gente se encontra aqui nesse mesmo lugar para falar sobre saúde, para trazer informações também que são importantes, para falar sobre temas que são recorrentes de todas as pessoas. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. Quero agradecer também à equipe do Regson Cabeleireiros, que toda semana recebe lá no Salão para a Produção, aos nossos apoiadores e patrocinadores. O nosso próximo encontro, você já sabe, aqui na NGTV, na próxima quinta-feira, para mais um Papo Saúde. Papo Saúde. Oferecimento Unimed Planalto Médio. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. Instituto Mederi. Acesso à saúde através da pesquisa clínica.